Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? A depender da hora que vocês estão me escutando. Gente, vamos para nossa segunda semana e eu venho novamente trazer a proposta, né, de apresentar os conteúdos para vocês, a ponto que vocês possam buscar pelos conteúdos, certo? Irem atrás e conhecerem um pouco da proposta, tá? Se eu trouxer muitas informações para vocês, vai ficar muito puxado. E eu sei que a educação à distância, ela tem um time, ela tem um tempo, né? Mas eu não quero deixar passar as informações, tá? Eu não quero deixar passar os conteúdos, tá bom? Uma coisa que eu quero pedir a vocês, solicitar. Os nossos tutores, eles estão muito atentos a tudo o que vocês postam, tá certo? E eu também estou atenta, né? Não é porque eu tenho dúvidas do fórum de Triunfo e Pesqueira, dúvidas do fórum de Jaboatão, que eu vou deixar só para o tutor ver. Não, eu vou lá e dou uma olhadinha quais as dúvidas que vocês têm. Então, essa semana eu já observei que vocês tiveram dúvida quanto à postagem da atividade. Só que eu coloquei lá no card, né? Até o dia 3 de maio, entende? Então, assim, que aí prorroguei até o dia 5, porque tem o final de semana. Então, antes de conversarem com a coordenação, com a direção do curso, permita-nos, né, nós que estamos dentro da disciplina, fazer com que possamos solucionar as dúvidas de vocês. Eu deixei meu e-mail aqui bem claro para vocês, né? Vocês têm tutores muito atentos. Então, a primeira atividade, ela é até o dia 5, a segunda será até o dia 12, certo? Então, nessa segunda atividade, nessa segunda semana, né, nós somos levados a observar duas propostas de documentos que são fundamentais para a nossa educação no dia de hoje, tá? Que são os parâmetros curriculares nacionais, né? Como eles foram pensados, como eles foram propostos, e não é que eles estão esquecidos, certo? Ou foram substituídos. Eles existem concomitantemente, né? Junto com a BNCC, tá? Então, nós precisamos tanto das diretrizes e dos parâmetros curriculares nacionais, quanto também da BNCC, tá? E nós precisamos saber a história que eles foram propostos, mas muito mais da história, nós devemos observar que esses dois documentos, eles embasam o que nós devemos lecionar em sala de aula, como nós devemos propor um conteúdo de acordo com a vida social, sabe? A vida social do aluno, de acordo com a faixa etária do aluno, de acordo com a etnia do aluno. Então, tudo isso, se ele é indígena, se ele é quilombola, que tudo isso a gente vai conversar mais futuramente, mas ter esse olhar, certo, amplo para o aluno. Parece que um exemplo, a BNCC principalmente, né, quis dividir em caixinhas os conteúdos, mas não. Esses conteúdos, eles são sazonais, eles são em forma de espiral, que o conteúdo está aqui, ele é pequenininho, certo? Abordado da menor forma, e quando vem para o outro ano série, ele vai aumentando, e o outro ano série, ele vai aumentando. Então, tudo isso, certo, é proposto diante, certo, de documentos que foram debatidos, que foram muito bem elaborados, tá? Agora, que nós temos que observar, foram elaborados num contexto, né,
o contexto dos PCNs não foram o mesmo contexto social, nacional da BNCC, né? E aí, esses conteúdos, eles são de acordo com aquela área social e de acordo com as pessoas que elaboraram o documento. Vocês vão assistir a um vídeo de um CEO, né, de uma revista muito renomada internacionalmente, que ele fala que as pessoas criam o currículo, né, que aí os PCNs e a BNCC é uma proposta de currículo, tá? E elas criam um currículo de acordo com o que elas acreditam, certo? E o currículo é criado por pessoas, tá? Com pessoas críticas, com pessoas que buscam ter uma visão de futuro, porque sabem que aquele currículo não é estagnado para aquele ano, né, que vai se perpassar durante anos a fio. Olha que nossa LDB é de 96, compreendem? E aí ele fala que esses currículos, além dos conteúdos, porque tal conteúdo é importante, o conteúdo em português é importantíssimo, né? Ele tem que perpassar em todas as disciplinas, porque eles são vitais para o conhecimento. Mas, além desses conteúdos, o currículo ele tem que formar para a vida, né? Então, de acordo com a realidade social, os conteúdos propostos pela BNCC, eles se enquadram em toda a sociedade? Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Os conteúdos propostos pelos parâmetros curriculares nacionais, eles se enquadram em todas as realidades? Será que eu, Ana Clara, professora do Fundamental, do 2º ano do Fundamental, consigo aplicar os conteúdos pensados na base curricular nacional comum, certo? Para os meus alunos do 2º ano, lá de Jaboatão? Será que eu consigo aplicar tal qual foi pensado? Gente, nós primeiro devemos fazer essa leitura social, tá? Do currículo. O currículo, os parâmetros, eles foram construídos dentro de uma história, eles são importantes, certo? Nós precisamos conhecer a história desses parâmetros, que vocês vão estar lendo também num artigo de Bonamino e Martinez, né, que é Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, a participação das instâncias políticas do Estado. Esse artigo ele traz de forma bem clara a leitura histórica das diretrizes e dos parâmetros curriculares nacionais de forma bem leve, tá? E aí nós precisamos fazer essa leitura histórica, né? Mas como docentes, certo? Docentes que estamos, né? Muitos aí já estão atuando na área, precisam, certo? Sim, aplicar ao máximo que conseguir esses conteúdos na prática. Então, eu preciso parar, certo? E estudar e verificar quais conteúdos e quais parâmetros eu devo utilizar para aquele ano série que eu estou lecionando. Entenderam? E utilizando daqueles conteúdos, olhar o fator histórico e social, certo? E emocional, né? E que envolve a humanidade daquele espaço escolar, daquela turma, para saber se de fato, o que de fato e como eu irei conseguir aplicar esses conteúdos, né? Então, não é eu saber apenas o currículo por si só, tá? Que vocês podem abrir os PCNs aí e darem uma olhada, vocês podem abrir a BNCC e darem uma olhada, tá? Mas essa construção histórica e social e essa aplicação histórica e social é o que realmente estrutura a educação.
entende? É o que estrutura a educação na prática, na sua prática. E para além, né, dessa construção social trazida por esse senhor, e para além dessa construção histórica, né, da participação do Estado, da política de Estado trazida no artigo, eu proponho para vocês também um vídeo, certo? De uma professora, que é Fabiana Firmino, maravilhosa, pedagoga, e eu queria trazer para vocês algumas questões de concurso, tá? Que trouxesse tanto os PCNs quanto a BNCC. Por quê? Porque eu tenho certeza que muitos aí sonham em um dia ser concursado, né? Então tem esse objetivo de vida, certo? Estou fazendo uma licenciatura para logo mais fazer um concurso, né, no município, no estado, e ter essa visão de que se eu estudo bem na minha licenciatura, se eu me aprofundo na minha licenciatura sobre os PCNs, sobre a BNCC, quando for a minha hora, certo, de prestar um concurso, tudo ficará mais fácil. Então, eu trago, para além de trazer apenas questões, né, de concursos sobre os parâmetros curriculares nacionais, eu lembrei de uma aula que eu assisti com Fabiana e estou trazendo aqui para vocês, e fiquem cientes que essa aula não é obrigatória para vocês, tá certo? Mas eu queria que vocês observassem a forma com que os concursos perguntam sobre os PCNs, como é abordado, para saber o que de fato é importante eu estudar dentro daquele e observar dentro daquele documento, tá bom? Então, pessoal, eu quero dizer a vocês que, novamente, nós estamos atentos a tudo que vocês estão escrevendo. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Quero me colocar à disposição de vocês também, certo? Nós temos 6 tutores maravilhosos que diariamente estão em contato comigo sobre qualquer relevância que eles acreditam sobre a disciplina e sobre como melhor atendê-los, tá bom? E vocês também têm a mim, ok? Nessa segunda semana não vai ser uma demanda muito grande, tá? O que é que eu quero? Eu quero que vocês pensem e observem tudo isso que a gente conversou sobre PCN, que vocês vão ler, e sobre BNCC, se de fato vocês acreditam, né? Vendo essa perspectiva histórica da primeira semana para a construção do PCN, que vocês também vão ver a história dele no artigo, e a construção de um currículo nacional, né, que é a BNCC, se vocês acreditam o que modificou essa estrutura, nós temos esse documento para podermos nos embasarmos nas nossas aulas. Qual foi a modificação estrutural escolar, veja, escolar, da educação escolar, certo? Que vocês acreditam que mudou, né? Quais foram as mudanças que esses documentos trouxeram para a prática escolar? Vocês conseguem fazer esse um parágrafo, minha gente, um parágrafo. Agora, eu quero desafiar vocês também. Se vocês puderem colocar uma citação ao menos, certo? Coloca uma citação e no finalzinho coloca a referência. Vai ficar show de bola, tá bom? Vamos fazer esse trabalho, um parágrafo com uma citação, tá certo? Cheiro para vocês. Se qualquer coisa, gente, conta conosco. Boa noite.